Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar um form utilizando a estrutura do Python e do Django, para a gente não criar item por item no nosso HTML. Então vem comigo que eu te mostro. Bom, a gente já está aqui no PyCharm, a gente acabou de terminar de construir o nosso CRUD exibindo os dados que estão no banco de dados e a gente tem que dar continuidade para inserir esses dados ou editar esses dados do banco de dados. Porém, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que utilizar os formulários em HTML, utilizar a tag form. Dentro da tag form, a gente vai criar os nossos inputs para receber os dados que o usuário vai digitar no nosso site, na nossa aplicação web. Porém, para a gente não precisar ficar criando o formulário linha por linha, item por item na unha, nós vamos utilizar a mágica do Python e do Django para fazer esse processo para a gente, tá? Então, a gente vai começar a fazer agora. O primeiro passo é vir aqui dentro da minha app Portal, que é a app que a gente está trabalhando, clicar com o botão direito e pedir para criar um novo arquivo do tipo Python, tá? Esse arquivo eu vou chamar de Forms, que é onde eu vou criar todos os formulários da minha aplicação para essa app aqui, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é importar os meus forms. Import Django Forms. Por quê? Dentro desse Django Forms, a gente tem toda a estrutura dos meus formulários. E agora eu vou criar os formulários propriamente dito, bem rápido mesmo. Os formulários, assim como os models, são classes. Então eu vou criar uma class. Eu gosto de manter o nome da classe do model que eu vou trabalhar e anexar a palavra form para eu saber de qual classe esse formulário é baseado. Então, eu vou criar um form para autor. Ó, a importação é from Django import forms, tá? Só para a gente corrigir aqui. Então, eu vou criar uma classe do tipo autor form, é o nome dela. Então, eu sei que é um formulário da classe autor, que é do tipo forms.modelForm, beleza? 2 pontos, porque é uma classe. E agora eu venho aqui para baixo, o PyCharm já indentou, o Python indenta automaticamente, e eu vou criar as estruturas do meu formulário. Como eu estou usando um formulário baseado num model, é bem mais fácil e mais rápido para criar. Eu vou criar aqui dentro uma outra classe chamada class meta. São a classe de metadados que vão fazer com que esse formulário tem algumas propriedades, alguns comportamentos que eu posso aplicar aqui a ele, beleza? Então, primeira coisa que eu vou dizer é de qual model esse formulário é baseado. Ele não é um model form, então ele tem que vir de algum model. O model que a gente criou é o autor. Mais uma vez, a gente vai precisar importar esse autor e colocar aqui, ó, from portal models, import autor. Mesma coisa que a gente fez na views, porque vem do mesmo lugar, beleza? Esse model autor, se eu der uma olhada nele aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 campos, 3 atributos, né? Eu posso escolher duas formas de trabalhar no model form. Ou eu venho aqui e especifico os campos um por um. Olha, até traz para mim. E o e-mail. Ou eu posso colocar os que eu não quero. No caso, eu quero todos, então eu não vou especificar ninguém. Então isso vai de acordo com a sua necessidade. Se você tem um model que tem vários atributos e você quer trabalhar apenas com 2 ou 3, é recomendado usar a estrutura fields e passar nominalmente quais são os atributos que você vai trabalhar. Porque esses são os atributos que vão estar disponíveis no formulário em HTML, tá? Isso é muito importante. Nesse caso, eu quero todos da classe, todos. Então, eu vou usar o exclude. E não vou passar nenhum, porque eu não quero que exclua nenhum dos atributos. Ou seja, ele vai listar todos para mim. Beleza? É assim que a gente vai fazer o nosso formulário. Via de regra, o nosso formulário já está pronto. Porém, a gente pode aplicar já aqui dentro as classes do Bootstrap para personalizar o CSS desses inputs, desses formulários. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou criar aqui uma variávelzinha chamada widgets, vou abrir esse widgets e vou passar para cada um dos meus atributos
qual é a classe e o tipo de input que eu quero que ele receba lá no HTML para gente. Então, o primeiro que eu tenho é o nome. Esse nome é forms.textInput, porque eu vou digitar o nome do autor, então é do tipo texto. E aqui dentro eu vou passar quais são os atributos que esse form, que esse input vai ter. O primeiro atributo que eu vou passar é a classe do input. Qual é a classe desse input? Para formulários no Bootstrap é o form control. E aproveitando, eu quero passar aqui para que assim que o meu formulário for carregado, esse atributo, esse input nome, automaticamente o cursor vá para dentro dele, ou seja, dê um autofoco, beleza? É essa a propriedade autofoco do input nome. Depois dele, eu vou passar para o data de nascimento, vai ser do tipo forms, do tipo date input, não é uma data, e da mesma forma eu vou passar quais são os atributos. Vou passar uma classe, e essa classe também é do tipo form control. Eu vou passar o autofoco? Não, porque por formulário só pode ter um atributo, um input que seja autofoco. E agora, para a gente encerrar, o nosso atributo e-mail vai ser forms. E aqui é legal que eu tenho o tipo email input. Isso vai fazer com que lá no HTML, no template, o usuário seja obrigado a colocar um valor de texto que seja um e-mail, que tenha o arroba, a estrutura do .com ou ponto alguma coisa, para identificar que é um e-mail. O próprio HTML já vai fazer essa validação desses dados para a gente, tá? E da mesma forma, eu vou passar os meus atributos. Vou passar a classe que vai ser form control. Beleza? Pronto! O nosso formulário está pronto. É simples assim. É isso que a gente precisa criar. Ah, eu não quero passar os widgets, eu não quero mexer com as classes agora, eu não entendi isso aqui muito bem. Não tem problema. Se eu deixar sem isso aqui, o meu formulário vai funcionar perfeitamente, sem problema algum. Beleza? Isso aqui é só para a gente já ir mantendo o padrão do CSS do Bootstrap que a gente está aplicando no nosso projeto. Beleza? Então é isso. Nos próximos vídeos a gente vai ver como usar esse formulário que a gente acabou de criar e fazer com que na interface do HTML o usuário consiga inserir e editar o registro que está no banco de dados. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!